Indução que o conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Galera, já venho dizendo para vocês em questões anteriores que toda prova de indução ela está dividida em duas partes, que no caso seria provar o caso base, que seria para o menor natural dentro das condições, a gente fazer uma hipótese de indução e implicar nessa hipótese de indução para n mais 1 elementos. Tá, beleza? Então seria assim, por exemplo, nessa questão, o primeiro caso seria, bom, o número mínimo que um conjunto deve ter de elementos é n igual a 1. Um conjunto com um elemento. Se esse conjunto ele tem um elemento, pela questão aqui, ele vai ter 2 elevado a n subconjuntos. Ou seja, aqui nós vamos ter 2 elevado a 1 subconjuntos. Isso aqui é válido? Vamos ver? Se eu tenho um elemento A, esse elemento A ele vai ter quantos subconjuntos? Ele mesmo, e para quem não sabe, o conjunto vazio. O conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, para um elemento, a gente vai ter 2 subconjuntos. Então, isso aqui é verdadeiro o nosso caso base. Tranquilo? Agora, nessa segunda situação, a gente vem para a nossa hipótese de indução. Nossa hipótese de indução é a gente considerar como se essa sentença ela já é verdadeira para algum n. Ou seja, se eu tenho n elementos, eu vou ter 2 elevado a n subconjuntos. Então, a gente já tem que considerar isso como verdade dentro do princípio da indução finita. Isso aqui é verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar agora o que a gente chama de tese, que essa sentença ela vai ser válida também caso tenha n mais 1 elementos. Ou seja, para n mais 1 elementos, nós vamos ter 2 elevado a n mais 1 subconjuntos. A gente tem que provar que isso aqui também é verdade. E isso aqui é uma implicação, eu parti da hipótese para me chegar na tese. Então vamos lá. O que a gente tem como verdade? A gente tem como verdade que se a gente tem n elementos, a gente vai ter 2 elevado a n subconjuntos. É sempre bom a gente colocar uma situação para esse tipo de problemas que é até um pouco abstrato, né? Então eu vou ter uma situação aqui. Imagina que eu tenho aqui um conjunto A, por exemplo. Esse conjunto A ele é formado pelos elementos A e B. Qual seria o total de subconjuntos desse conjunto A? Né? Se a gente for para os subconjuntos de A, quem seria esses subconjuntos? Seria o conjunto AB, seria o conjunto A, o conjunto B e o conjunto vazio, que sempre vai estar entre os subconjuntos de um conjunto. Se vocês perceberem, se eu tenho 2 elementos, eu tenho 4 subconjuntos, que é conforme a questão está me dando. Só que a ideia aqui, isso aqui seria uma situação de hipótese. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse conjunto A e eu vou adicionar um terceiro elemento, ou seja, se eu tinha n, eu estou adicionando n mais 1. Então, esse conjunto aqui ele vai mudar. Ou seja, eu vou chamar esse conjunto de A', tá? A'. E esse conjunto agora vai ser ABC. Só que o que você tem que entender? Se eu pegar só os subconjuntos desse novo conjunto A', você tem que entender que os conjuntos que tinham anteriormente, eles vão se manter. Isso aqui vai continuar sendo subconjunto, né, dentro desse conjunto A. Tá? Então vai ter uma união de subconjuntos. Posso até dizer que isso é uma palavra correta, tá? Vai ter uma união de subconjuntos antigos com os novos subconjuntos. O que vai acontecer? A gente vai ter esses mesmos subconjuntos, então vou até colocar aqui, ó, o subconjunto AB, a gente vai ter o subconjunto A, a gente vai ter o subconjunto B e a gente vai ter o subconjunto vazio. Só que, como eu estou inserindo esse elemento C ele tem que combinar com cada elemento de subconjunto anterior. Ou seja, eu vou ter o subconjunto ABC, que é com o C já dentro,
eu vou ter o subconjunto AC, eu vou ter o subconjunto BC e eu vou ter o subconjunto sozinho C. Então, se você reparar, eu tinha isso aqui, né? E adicionei essa quantidade. Eu adicionei exatamente 4 elementos. Tinha 4 na primeira situação e adicionei mais 4, ou seja, dobrou. Se você perceber, toda vez que você combinar um elemento novo em relação a um conjunto antigo, esse elemento novo, né, com a adição dele, eu vou manter os subconjuntos antigos e eu vou combinar esse elemento com cada um desses novos subconjuntos, tá? Então a gente vai gerar o dobro de subconjuntos que a gente tinha anteriormente. Então isso aqui só seria uma situação, tá? Isso quer dizer o seguinte, olha lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2, agora sim a gente vai finalizando essa questão, porque se eu tenho n elementos, isso vai me gerar 2 elevado a n subconjuntos. Mas se eu tenho n mais 1 elementos, pelo argumento que a gente construiu lá em cima, a gente vai ter o dobro, ou seja, 2 elevado a n vezes 2 subconjuntos. E isso aqui, 2 elevado a n vezes 2, que seria o dobro do anterior, isso aqui vai me dar que para n mais 1 elementos, a gente vai ter 2 elevado a n mais 1 subconjuntos. Então, pelo princípio da indução finita, isso aqui vai estar provado para todo n natural. Beleza, galera? Espero ter ajudado um pouquinho aí. Curte esse nosso vídeo, essa nossa publicação. Compartilha, comenta. Tudo isso para que esse canal ainda cresça e a gente possa estar resolvendo mais questões a nível mestrado para vocês. Forte abraço, até a próxima.